Bom dia Brasil, bom dia família, Canção Nova está no ar, sorrindo pra vida. Começando esta segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026, com muita alegria, com muito louvor e gratidão a Deus. Hoje é dia da apresentação do Senhor, essa festa, essa solenidade na igreja e também dia mundial da vida consagrada, isso mesmo, daqueles que se consagraram a Deus, seguindo a Jesus, para que a evangelização acontecesse, para que muitas pessoas tivessem o seu encontro pessoal com Deus. Aqui o nosso abraço a tantos que nos acompanham, que são religiosos, religiosas, consagrados a Deus. E um abraço para todos os meus irmãos de comunidade Canção Nova. Hoje é dia que nós renovamos o nosso compromisso com Deus através da Canção Nova. Tudo para evangelizar, salvar almas para Deus. Essa é a nossa missão. Levar cada pessoa ao encontro pessoal com Jesus através do batismo no Espírito Santo. Há 48 anos, a Canção Nova vive essa linda missão. E eu tenho certeza que você foi alcançado por esse carisma. O carisma que é santo. É isso mesmo. A Canção Nova é formada por pecadores, mas o carisma Canção Nova é santo. E nós louvamos a Deus nesse dia por cada irmão missionário, por cada casa de missão espalhada no Brasil inteiro, mas também além Brasil. Nós temos, sim, missionários espalhados pelo mundo inteiro. Graças a Deus e a você, sócio evangelizador, que também mantém, sustenta toda a Canção Nova, todo o sistema Canção Nova de evangelização. Aquele bom dia também para toda a rede Canção Nova de rádio que está nos ouvindo nesse momento. Você que nos acompanha em casa, no trabalho, no trânsito, que bom ter você aí junto conosco, meu irmão, minha irmã. Quero dar um bom dia para toda a equipe também, a Gil que está aqui. Nas câmeras nós temos o Celso, o Paulo, o Renan e todos os nossos irmãos que estão ali nos bastidores. Quero agradecer também o Zé João que está voltando de férias, nosso diretor, seja bem-vindo. E gratidão a Sidna, que esteve aqui também, né, na direção nesse tempo. Muito obrigada a cada um que faz parte do sistema Canção Nova de Comunicação. E, é claro, os nossos operadores que estão em cada rádio também, para que esse programa possa chegar a cada coração. Como é bom estar com você, eu quero acolher os meus irmãos da bancada que também estão celebrando a sua vida entregue, consagrada a Deus. Bom dia, Márcio Mendes. Parabéns. Bom dia, Patrícia. Parabéns pela sua consagração. Feliz dia 2 de fevereiro. Feliz dia 2 de fevereiro, graças a Deus. Que bom que você está acompanhando a Canção Nova, celebra conosco esse dia. Todo dia 2 de fevereiro, nós renovamos o nosso compromisso diante de Deus. Aqui na Canção Nova nós não temos votos, né? É diferente a forma como uma comunidade de vida missionária, né? Essas novas comunidades, elas assumem o seu compromisso diante de Deus. Então nós não temos votos, mas nós temos compromisso. E esse compromisso de entregar a vida a Deus nós renovamos todo dia 2 de fevereiro. Então hoje é um dia de festa aqui na Canção Nova, para nós e também para você. Porque graças a esse dia 2 de fevereiro, a Canção Nova é o que é para o Brasil e para o mundo. Por causa desse dia 2 de fevereiro, você pode acompanhar a Canção Nova no seu trabalho de evangelização todos os dias. Então celebre conosco este dia. Eu tenho muitos agradecimentos a fazer. Eu não tive a oportunidade, Patrícia, de repassá-los todos, mas na noite oracional em São Paulo, tudo isso aqui veio. Olha que bênção, gente. Então aqui tem cartinhas, tem uma senhora que mandou aqui 2 cartas que ela recebeu do Padre Jonas. Olha que graça. É uma relíquia isso, né? É relíquia. E em momentos difíceis que ela estava vivendo, então ela quis nos mandar, eu não abri ainda. Tá fechadinha aqui. Não é? Mas tem também doações para ajudar no projeto Dai-me Almas. Tem muitos bilhetinhos aqui também para a bancada. Então eu quero agradecer a esse povo maravilhoso de São Paulo, pois juntos, nós ali no dia 29, nós tivemos uma noite oracional maravilhosa, na presença do Deus vivo. E que coisa boa que foi, né? E a igreja Nossa Senhora do Líbano estava lotada, não cabia mais gente dentro dela.
Acredito que algumas pessoas até nem conseguiram participar, que chegaram de última hora, porque já não havia mais espaço. E isso também é uma festa, é uma alegria, porque é uma resposta do povo de Deus que quer celebrar a vida, que quer celebrar o seu Senhor, que quer celebrar também ao seu modo a sua consagração a Deus. Então, já toma nota aí, porque a palavra de Deus nos ilumina toda manhã aqui no Sorrindo para a Vida. E a direção de hoje vem pela palavra que está em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, versículos do 1 ao 3. Eclesiastes 7, do 1 ao 3. Já deixa separado aí na sua Bíblia, porque daqui a pouquinho nós voltamos a esta palavra. Isso, e quero acolher os nossos irmãos que estão aqui também, que vão cantar para você nessa manhã, tocar. Bom dia, Salete. Bom dia, é 2 de fevereiro. Isso, é celebração e alegria. Bom dia também aos nossos queridos sócios evangelizadores que também fazem parte dessa história, né? Nós existimos por causa de um povo, né, Valdênia? É verdade. Existimos por causa de uma missão. Então, hoje é dia de festa para nós Canção Nova, temos que celebrar a nossa vocação, celebrar o nosso chamado. Apesar de todos os desafios que nós vivemos, nós somos muito felizes, viu? Eu sou muito feliz, não é? Na Canção Nova, cada ano para mim é tempo de celebrar, né? Cada 2 de fevereiro é tempo de celebrar. Hoje eu partilhava com vocês uma cartinha que o Padre Jonas escreveu para mim, né? No período que eu vejo que não é só para mim, sabia? Porque Padre Jonas, ele era um homem extremamente preocupado com a pessoa, com cada um de nós. Mesmo que ele não convivesse com todos, ele tinha todos no coração. Não é? Ele tinha essa preocupação de nos acompanhar. E quando eu fazia caminho, fiquei 5 anos enrolando a Canção Nova, com medo de sair da minha casa, com medo de sair da minha terra, não é? Muito apegada aos meus pais, à minha família, aquilo que eu vivia, não é? Eu era muito ativa na renovação carismática, né? Durante 5 anos que antecedeu a minha entrada para a Canção Nova, e conheci o Padre Jonas no retiro em Salvador, na Casa de Retiro São Francisco, né, onde ele foi pregar, naquela fotinha que está ele, Irmã Dulce, aquele retiro. E eu fui justamente conduzir a música naquele retiro. E ele ficou todo o tempo olhando para mim, todo o tempo do retiro olhando para mim. Meu Deus, o que este sacerdote está vendo? Estou aqui pegando a cartinha para você ver, ó. Ainda datilografada. Aqui na frente, ó, Salvador, Padre Jonas Abib. Que graça. Não é? Então, ele ficava olhando e dizendo assim, meu Deus, eu dizia para mim, meu Deus, o que é que ele está vendo? Quando terminou, ele disse, minha filha, você não quer fazer um caminho conosco? Venha sem compromisso. Se você não gostar, você volta. Mas você tem todo o nosso jeitinho. E disse, Deus lhe deu dons especiais para uma obra concreta de evangelização. E a Canção Nova espera por você, eu espero por você. E aí eu comecei a fazer caminho vocacional, não é? Depois ingressei em 91 e em 93, quando eu estava num momento de crise muito grande na comunidade internamente, ele mandou esse bilhetinho. Eu estava em Salvador, na nossa casa de Salvador, quando existia a nossa casa de Salvador, né? E aí ele mandou dizendo assim, Salete, como vai? Aproveito a ida do Padre Murilo, que era membro da comunidade na época, para comunicar, para me comunicar e para perguntar de você. Nada de especial, mas é bom e necessário a gente manter contato. Veja só o aspecto do pastor, do coração de pastor. É bom e necessário a gente manter o contato. Gostaria muito que você me mandasse um balanço de vida, um balanço que a gente faz no final do ano. Ele queria aquele balanço de vida. Como você vai nos vários aspectos.
o tempo passa e a gente corre o risco de se distanciar. Veja como ele queria ser próximo. Ele era preocupado em estar próximo. A comunidade era muito pequena na época. Digamos assim, 100 pessoas. Hoje tem quanto? 500, mais de 500? Comunidade mais, bem. Aqui em Cachoeira. Em Cachoeira Paulista é por aí. Não é? São mais de 1000 missionários em toda a obra, né? Mas ele era... Naquela época tinha muito menos de 100, Salete. Muito menos de 100. Porque na época que eu entrei, eu acho que a comunidade tinha ali por volta de uns 40 e pouco. Tinha saído um pouquinho de pessoas, né? Porque foi uma mudança que a Canção Nova fez, daquele sistema do Projeto Pessoa e tal. Sim. Então tinha saído algumas pessoas, mas com a minha turma que entraram 17 pessoas, a gente foi ali para uns 60 e poucos, por aí. Então, quando você entrou, devia ter uns 30, 40. Exato. Era pouco. Exatamente. Esse bilhete foi em 93, eu entrei em 91. Então, estou fazendo 35 anos, não é? 35 anos da comunidade Canção Nova. Então, essa cartinha eu senti de trazer, não com foco em mim, mas justamente para você perceber a pessoa do fundador. Quem era o Padre Jonas Habib? E quem é a Canção Nova? Quem é a comunidade de Canção Nova? Podemos dizer quem, porque ela é feita de pessoas, não é? É uma obra de Deus, é uma obra inspirada com um pai e fundador, verdadeiramente pai e fundador. E nós temos muito que louvar a Deus por termos... na sua misericórdia, termos sido criados com esse carisma, com este dom. Não somos melhores que ninguém. Somos o resto de Israel. Verdade. Mas nós estamos dispostos a dar a vida, a dar tudo o que somos e tudo o que temos pela evangelização. E por isso nós convidamos você a se unir a nós, a continuarmos essa história, esse legado, não é, do Padre Jonas. Em especial você, sócio evangelizador, é um continuador deste legado, nos ajudando a levar a palavra de Deus todos os dias. Nossa gratidão, né? A cada Nossa sócio gratidão. Evangelizador. E a você também, Salete. Quero louvar Deus por sua vida, seu carisma, pelo Márcio, pelo Sapo, pela Valdênia, que já vai falar, e por cada irmão que eu estou aqui hoje já cumprimentando. Temos muitos irmãos acompanhando, sorrindo para a vida. Louvado seja Deus pela sua vida e pela sua vocação. Sapo, bom dia, parabéns. Bom dia, parabéns a todos nós, né? Hoje é um dia de festa aqui na Canção Nova. Eu já vou para meus 20 anos de consagrado também, né? Estou com 26 anos aqui, 20 anos de consagrado. E diante de toda essa festa aí, eu queria também pedir oração para minha cunhada Jerusa, que na sexta-feira recebeu aí uma notícia de um câncer, né? Jerusa, vai dar tudo certo, é só pegar na mão de Deus, assim como deu na minha vida também. Estamos rezando por você, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Maravilha. Vamos rezar pela Jerusa, né? Colocá-la em oração. Bom dia, Valdênia. Parabéns pela sua vida e sua vocação, minha irmã. Obrigada, Patrícia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia, Patrícia, Salete, Sapo. Bom dia, meu irmão, você que está aí do outro lado. Meus irmãos de comunidade que acompanham a Canção Nova. Hoje é dia de celebração, minha gente. Chegou o grande dia, o 2 de fevereiro, o dia de nós cantarmos o nosso hino, o dia de nós renovarmos o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida é Jesus Cristo. E o Padre Jonas disse uma frase que me acompanha no meu processo vocacional até hoje. É um privilégio investir a vida na missão de evangelizar. Quem sou eu? E quem seria eu se não fosse esse amor e essa escolha de nosso Senhor Jesus Cristo? Meu coração se rejubila em louvor e gratidão a Deus e que minha vida seja para amá-lo e servi-lo
cada vez mais. Eu compartilho com você desse dia de celebração, esse dia de festa na Canção Nova. Um grande forte abraço a todos que estão na sintonia conosco, que é o Brasil inteiro, de canto a canto, de leste a oeste, de norte a sul. E convido você hoje a fazer um dia inteiro de louvor pelo Carisma Canção Nova. Vamos louvar a Deus pelo nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, tamanha coragem, tamanha unção de servir a nosso Senhor dentro desse carisma lindo. Então vamos louvar a Deus pela Canção Nova no dia de hoje. Conhece algum missionário? Mande uma mensagem para ele e diga: eu estou rezando por você nesse 2 de fevereiro. Eu me alegro pela sua consagração. Estamos juntos. Quero agradecer aos meus irmãos de comunidade. Ontem foi lindo, né? Muitos polos tiveram a oportunidade de conviver, de se rejubilar. Que coisa boa a vida fraterna, que coisa boa estarmos juntos. No meu caso, a gente estava lá no seminário, porque choveu, a gente ia fazer no lugar aberto, mas com a chuva não dá, né, Salete? Sim. A gente vai se organizando assim. Que coisa boa. Solteiros, casados, seminaristas, os sacerdotes, e aí foi descendo Padre Donizete, Padre Roger, Padre Carlos, que eu não via há muito tempo, os próprios sacerdotes ali dos seminários, meus irmãos queridos. Gente, como é bom. A Salete disse e é verdade. É nessas horas que a gente respira e a gente diz como é bom ser Canção Nova. E a gente existe por causa de você. Gratidão. Bom, eu tenho vários recadinhos aqui. Deixa eu já mandar os abraços. Ô, Patrícia, eu aceito um cafezinho. Sim, vamos Aí eu já vou passando aqui para a gente manter o protocolo. A caneca para o Márcio, obrigada. Eu quero agradecer a generosidade do povo de Deus, porque hoje a gente vai saber, né, o resultado do nosso esforço, das nossas orações, mas sempre com o coração agradecido a Deus. E eu agradeço aqui a Maria do Carmo Alves. Ela tem 80 anos, gente, fofurice da melhor idade. Ela é de Santo Antônio. Ai, obrigada, porque o copo tá aqui, né? Muitíssimo obrigada, Márcio. Ela é de Santo Antônio, lá no Rio Grande do Norte. A gente tem casa em Natal, hein? Tem frente de missão lá em Natal. E ela deixou aqui o generoso dela, que é essa casinha aqui, ó. Tô botando na mão para vocês encontrarem. Também quero mandar um abraço. Agora já é essa aqui. Esse aqui que tá aqui na minha mão agora, gente, foi a Normália Oliveira da Cruz. Ela é de Belo Horizonte, minha conterrânea, mas é da capital, né, Normália? Um abraço para você. Normália ou Normélia? Penso que seja Normélia, né? Oliveira da Cruz. Ela deixou esse generoso, falou: entregar para Valdênia no Sorrindo para a Vida. Chegou nas minhas mãos, mas como a gente estava na reta final, eu já deixei lá no Clube da Evangelização, tá bom? Aqui também a Iracema deixou esse charmosíssimo, veio de Uruaçu, no Goiás. Vou até abrir aqui, porque... Ah, não, o bilhetinho dela eu tirei, né, Iracema? Muitíssimo obrigada, ajudando a Canção Nova. Esse não deu tempo, gente, me entregaram já no final do expediente, quando eu passei perto do Clube da Evangelização, já estava fechado. Foi a Maria José, ela pediu oração pela família dela, tá, meus irmãos? Pedindo a conversão de todos da família. E ela disse, olha, sorrindo para a vida, entregar para a Valdênia, mas ela me encontrou e... Ah, não! Esse aqui, deixa eu contar melhor. O outro que eu deixei em casa, o que eu recebi depois. Mas esse aqui você deixou com a um dos meus irmãos na escala. E eu me lembro bem, chegou lá em casa esse aqui, foi a Maria José. Maria José, Deus abençoe, muitíssimo obrigada. Tem uns bilhetinhos muito simpáticos. Eu encontrei o Paulo Rogério dos Santos, 81 anos. Ele disse assim, Val, eu não consegui fazer mandar para o Sorrindo para a Vida o Pix Idade, o comprovante do Pix. Mas ele me mostrou no celular dele que ele fez o Pix Idade, 81 anos, para ajudar a Canção Nova. E a Altamira, que é lá do Pará, também mandou um abraço, está ajudando a Canção Nova. Tantos irmãos, por exemplo, eu recebi aqui, ó, da Francisca de Fátima Bento, a doação no valor de R$100. Francisca é sócia, eu consegui colocar no nome dela mesmo, então não veio como doações não identificadas, né? A gente identificou. Francisca, muitíssimo obrigada, Deus lhe pague, porque é assim que a gente vai salvando almas, que a gente vai transformando a vida de tanta gente. Eu já estou a postos, pronto para receber você, para louvar a Deus pelo Carisma Canção Nova, porque hoje é esse dia de celebração e de louvor a nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso carisma, pela nossa vocação. Me recordei agora do nosso Adri Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova, juntamente
conte com o seu conselho. Também rendemos a Deus louvor por essa prestação de serviço. Os colocamos em oração também. Enfim, não se esqueça de rezar por nós missionários da Canção Nova. Você pode participar, @Sorrindo pra Vida CN é o nosso Instagram. Estou esperando por você porque já tem fotinho lá, eu mesma já curti, tá bom? Então já vá lá, Sorrindo pra Vida, @cançãonova.com. Pode participar também através do e-mail, principalmente se você não quiser ser identificado. Nosso e-mail qual é? sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Opa, informação maravilhosa, meus irmãos! Chegamos a 250 mil seguidores. Que maravilha! Maravilha. Louvado seja Deus. Bênção, louvado seja Deus. Eu sei que nós somos milhões e milhões, porque pela TV Canção Nova, são milhões e milhões de pessoas nos acompanhando agora. Tem muita gente para se inscrever. Não é não, Tem, Márcio Mendes? verdade. Rede Canção Nova de rádio, somos milhões também, não é, Patrícia? milhões. Por favor. Olha, quem não nos segue ainda, por gentileza, porque isso é testemunho. É. Eu estava preparando aula para amanhã, e aí, estudando umas coisas sobre comunicação, eu vi um autor que ele dizia assim: se você de fato quer ser uma pessoa instruída, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é desvencilhar-se das realidades que não te instruem. E na internet, gente, tem um monte de coisa que vai nos emburrecendo, que tira a nossa instrução, que tira de nós um tempo de qualidade, de instrução mesmo, de aprendizado, de enriquecimento da mente, do coração. Muita coisa que nos treina a pensar de maneira errada. Muito bem, Márcio. E, na verdade, é esse apontamento que o autor fazia. A gente vai moldando a nossa mente, o nosso pensar, com coisas equivocadas, porque a gente vai absorvendo aquilo. Então, hoje já faz isso. Pare de seguir o que não te favorece e eu estou lhe indicando o perfil do Sorrindo para a Vida, para que você siga e tenha essa possibilidade de moldar a mente em Eu Deus. ouvi um desabafo, Valdene, que vai muito na direção do que você está falando, e eu sei que muita gente que está nos acompanhando agora vai entender porque já passou por isso. Quando você entra num relacionamento abusivo, acontece de depois de um tempo você começar a se achar o errado. Entende? Você começa a trocar o certo pelo errado, não é? O que deveria ser feito pelo que não deveria, você começa a achar normal o que é anormal. E aí, de repente, coisas que são boas, que você fazia, você começa a se questionar: será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Porque aquele relacionamento abusivo foi treinando você emocionalmente e mentalmente para entender como é errado aquilo que é certo. De repente, uma liberdade que você tem, um talento que você tem, algo do seu temperamento, aquela alegria, isso começa a ser sufocado por causa de uma informação constante que alguém vai passando para você. A mesma coisa acontece na internet, nesses vários vídeos que nós vamos vendo. Sabe? De quando em quando eu vou descansar, eu tenho que procurar alguma coisa para assistir. E aí, a hora que eu vou procurar alguma distração, a gente passa por tanto lixo, gente, mas por tanta porcaria. E é até interessante você ir fazendo essa passagem rápida, porque você vai vendo que existe hoje uma mentalidade anticristã nos streamings. Tudo atacando a fé, atacando a igreja, atacando a Cristo, atacando os ensinamentos, atacando os valores familiares, atacando a identidade do ser humano. É uma desconstrução. E se você fica assistindo essas porcarias, daqui a pouco você está tomando o certo pelo errado e o errado pelo certo. Então, muito boa a dica da Valdênia, para você seguir coisas boas. E aí eu já emendo aqui, Valdênia, não seguir somente o Instagram, não. Mas você já está inscrito no CN Plus? Isso. Porque o CN Plus, meu amigo, Excelente. é um streaming católico da Canção Nova. Tem filme, tem livro para ouvir, tem muitas pregações, ensinamentos, aulas, acampamentos de oração. Programas estão lá. Os programas estão lá, shows, documentários. Olha, assim, é muita coisa maravilhosa. E sabe o que é melhor? Para que ninguém fique de fora, é gratuito. Porque do mais rico
ao mais pobrezinho, todos precisam ter acesso. Anote aí, melhor ainda, tá com o celular? Já vai lá e baixa agora CN Plus, CNPLUS, CN Plus, e você vai ter acesso a tudo isso, até a programação ao vivo, né? Exatamente, você tem a possibilidade do ao vivo, você tem a possibilidade dos gravados, você pode pesquisar por autor, por pregador. Quero Salete Ferreira, tem lá. Eu quero Márcio Mendes, tem também. Eu quero Sapo, vai ter também. Ou você procura por tema, matrimônio, juventude, relacionamentos, ansiedade e por aí vai. CN Plus, para você baixar, a gente pronuncia Plus, né? E aí você faz o cadastro, é intuitivo e você vai ter gratuitamente na palma da mão E Val, todo hoje o a conteúdo dica, da Canção Nova. hoje a dica é o documentário 48 anos, né, da Canção Nova, o documentário A Vida é Caminhar, para você que não conhece a vida do nosso pai fundador, Olha, Padre Jonas Habib. Muita gente está assistindo hoje pela primeira vez ou ouvindo pela primeira vez Verdade. o que é, quem é a Canção Nova, né? Então você precisa conhecer esse documentário, já vai lá, baixa e vai procurar. A Vida é Caminhar, documentário maravilhoso para você conhecer a história da Canção Nova. Que maravilha! E a história da Canção Nova, ela continua a partir do nosso pai fundador, conosco e com você que faz parte dessa família. Por isso eu vou contar o testemunho. São 3 páginas, meus irmãos. Eu vou sintetizar, vou pedir a você, minha irmã, a licença de resumir o seu testemunho, mas de maneira nenhuma resumir a graça de Deus, porque de fato foi extraordinário o que nosso Senhor fez na sua vida e na vida do seu filho. Aqui ela se identifica, mas eu também vou deixar entre nós, porque achei de fórum íntimo e penso que vai ser o melhor. Mas agradeço o testemunho. E ela diz que é do estado do Goiás, então fica assim. Ela diz, venho por meio desta testemunhar uma graça alcançada. Em janeiro de 2022, meu filho, que é policial militar, participou de uma ocorrência de envolvimento de tráfico de drogas, onde houve mortes. Aí ela vai contando que 11 pessoas morreram nessa realidade e dentro da ocorrência, o filho dela foi acusado de assassinato e ele ficou preso. Ficou preso por mais de 2 anos, precisou usar tornozeleira eletrônica. E ela foi dizendo da dificuldade, da tribulação. Quando ela soube da notícia, a mãe dela estava hospitalizada, ela estava no hospital cuidando da mãe enferma. E ela foi dizendo de todas as dificuldades. Ela dizia assim, num dos trechos da carta, eu não podia chorar perto dela, perto da mãe que estava hospitalizada. Nem podia ir ao Santíssimo, que era o que eu mais queria e o que eu sentia que eu mais precisava naquele momento. Mas eu me lembrei das palavras do Padre Jonas, que dizia, aguenta firme. E me lembrei que eu podia trazer a presença de Jesus Eucarística para perto de mim. E eu comecei então a rezar, como vocês da Canção Nova ensinam. Foram longos anos, porque ela foi dizendo que o julgamento foi em agosto de 2025, e ela confiou toda aquela realidade que ela estava vivendo à Virgem Maria e também a Jesus misericordioso, acreditando na inocência do filho dela. E aqui ela testemunha, graças a Deus eu recebi a graça. Na hora da misericórdia, aconteceu então o veredicto do 3º julgamento. Às 3 horas, meu filho foi absolvido para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu prometi que se eu recebesse essa graça, eu iria à Canção Nova, me tornaria sócia e levaria o anel. O anel está aqui. Você faz a gentileza, Márcio, de mostrar, por favor? Faço sim. Eu vou tirar aqui do saquinho, Ai, obrigada. porque fica melhor, não tem reflexo, aí fica melhor de mostrar. E aí ela diz, prometi que se recebesse essa graça, eu iria à Canção Nova, me tornaria sócia, levaria um anel que para mim é valioso. Não só materialmente, mas foi um presente que eu recebi do meu esposo, assim que nos casamos, há 38 anos. Uma joia. Uma joia, não é? Tem pérola, ouro, esmeralda, verdade. E ela diz, e hoje eu estou aqui para agradecer e a louvar a Deus, porque só nosso Senhor sabe a graça que eu realmente alcancei,
o bem que Ele me concedeu. E aí eu poupei um pouco, né, da angústia desse coração de mãe, do tormento que foi ver o filho preso. E ela dizendo que foi com a canção nova que ela aprendeu a rezar e encontrou paz. Patrícia, Salete, Sapo, Márcia, ela não disse. Mas é aqui que a gente entende um sentido. Porque só quem passou, gente, por uma angústia tremenda e recebeu a graça é que entende o alívio do coração dessa mãe. Que ela pode dormir tranquila, sabendo que o filho realmente foi inocentado. Ela não disse, mas a gente pode dizer. Disse com outras palavras. Diz com outras palavras, verdade. E a gente resume. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu fico ouvindo esse testemunho e pensando quanta angústia. Porque para quem é pai, para quem é mãe, melhor é estar preso do que ver o seu filho preso. Eu duvido que um pai que ame de verdade seu filho não prefira morrer no lugar dele. Não é? Então, o cansaço interior dessa espera, este sofrimento, ainda mais porque demorou esse tempo para a justiça absolvê-lo. Então, se ele foi absolvido, significa que ele era inocente. Mas no coração de mãe saber que o filho é inocente e que está preso. Isso é muito duro, não é? E enquanto eu ouvia isso, eu fui buscar aqui um trechinho do nosso livro que nós vamos fazer, Salete. O nosso retiro quaresmal será através da direção espiritual no livro Na Presença do Deus Vivo. Eu recebi o meu ontem. Recebeu? Muito bem. Também recebi. Toda a comunidade Canção Nova vai fazer esse retiro quaresmal. Não é? Todo ano nós fazemos. Para cada dia haverá uma palavra de Deus, uma orientação, uma direção, uma resposta para as nossas dores, para os nossos sofrimentos. É um tempo de profunda cura. E para você não achar que é só conversa, vou até mostrar aqui, ó, a anotação que eu tinha feito no dia 12. Porque a gente pensa que quaresma é tempo de sofrimento, mas quaresma é tempo de resgate. Quaresma é tempo de colo de Deus para nós. E eu anotei aqui, ó, vou ler para você. Quaresma, com a minha letra, né? Quaresma é também tempo de se aquietar em Deus, de dar descanso à alma. E no dia 12 tem aqui um capítulo ensinando algo muito importante, que é aprenda a repousar em Deus. Porque há momentos da nossa vida que cama não dá descanso, que passeio não descansa, que distração não descansa. Você pode fazer todas essas coisas e estar com a sua alma ainda cansada, interiormente cansado. E eu escolhi aqui um trechinho, é só um trechinho, tá bom? Que diz assim: somos todos mendigos de Deus, todos, indigentes de Deus. Mas uma vez que esses mendigos estejam arrependidos de seus erros, não há um só entre eles que peça ao Senhor qualquer auxílio sem receber o que deseja. Não existe. Todos recebem o que desejam. E Ele atende a todos, mas principalmente aos que estão piores, sofrendo esmagados pelo peso de uma vida ruim. Basta que recorram à sua bondade para que Deus intervenha prontamente com o poder do seu Espírito e os ponha a salvo. Ninguém neste mundo quer tanto se ver livre a si mesmo. Ninguém quer tanto se ver livre quanto Deus o quer libertar. Você quer se ver livre? Mais ainda Deus quer libertar você. Qualquer pessoa que queira muito, muito ser perdoada, verá que o seu desejo é pequeno, se comparado a quanto Deus quer perdoá-la. Por isso, quando é a Deus que você o pede, não há bem que você não consiga. Está me entendendo? Ainda que você esteja no momento mais desprezível da sua vida, ainda que você esteja em situação de pecado, nada lhe será negado, se você confiar e insistir em rezar. Grande é o prejuízo de quem ignora esse mistério.
pois a oração mostra o esplendor da força, mostra o esplendor de sua força, principalmente quando as necessidades nos cercam e nos obrigam a procurar ajuda. É o momento em que Jesus, o bom samaritano, aproxima-se para socorrer, toma no colo todo aquele que está ferido a fim de curá-lo. Ele sabe que aquele que está quase morto nem sequer tem como pedir ajuda. A necessidade clama e o Senhor toma a iniciativa, dá o primeiro passo, carrega-o nos braços, cuida de suas chagas e quer vê-lo reabilitado, pois preocupa-se com ele. E na página seguinte vem uma oração poderosíssima de Santo Antônio Maria Claret, que faz com que a gente derrame a nossa alma na presença de Deus. Não há ninguém, gente, que faça esta oração com sinceridade de coração e termine da mesma maneira que começou. É um tesouro. Não é um tesouro porque eu escrevi, é um tesouro porque isso aqui é um patrimônio espiritual deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. É uma graça que a igreja coloca à nossa disposição e nós queremos fazer essa quaresma junto com você. Então, se você ainda não tem o livro, tenha-o, porque é dia 18 agora começa a quaresma, meu querido, está chegando. Já é dia 18, nós estamos no dia 2. Temos 2 semanas para começar a quaresma. Então, faça o seu pedido para o seu livro estar em mãos, para a gente começar juntos, tá bom? E como que faz o pedido? loja.cançãonova.com. Já garanta esse itinerário de oração para você caminhar mesmo na vontade de Deus. Vamos buscar o Senhor, como o Márcio acabou de trazer para nós, com toda a confiança. A frase do dia não podia ser outra, meus irmãos. Padre Jonas Abib, não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Vamos repetir juntos? Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Vamos cantar, vamos mudar a música? Mi maior agora. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte e me leva pra frente. É o amor de Deus. Não dá, nem mais pra ver, nem mais pra ver. O porto que era seguro, minha família, minha casa, eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá, não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte e me leva pra frente. É o amor de Deus. É uma música que começa e nunca termina, né, gente? Porque a gente para e ela continua cantando dentro da gente. E se deixar, a gente repete esse refrão o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira. Porque é verdade. É a verdade. Depois que você entra em Deus, não dá mais para voltar. Não dá. Comparado com a graça de Deus, o que antes a gente considerava riqueza é lixo. Verdade. Né?
Não é que seja lixo, mas comparado, né? Às vezes você tem uma coisa que você gosta muito, você acha linda. Até o dia que você descobre uma tão mais bonita, tão melhor, aí você olha e diz, nossa, comparado. Às vezes você guarda porque faz parte de uma história e tudo mais, mas você olha e diz assim, comparado, não é? Comparado com o que a gente encontra em Deus, a gente olha com tristeza para o que esse mundo sem Deus propõe. A gente tem dó, tem compaixão de ver as pessoas perdidas, sofrendo, precisando se drogar para conseguir suportar a existência. Não tem alegria se não tiver alcoolizada, se não tiver medicada, se não tiver dopada. Que vida boa é essa? Que você não consegue encarar de cara limpa. É a vida de um mundo sem Deus, não é? Aí você olha as conquistas, os êxitos deste mundo, quando não se traduzem num bem para o próximo, gente, é tudo estéril. Eu e você, nós estamos tendo a oportunidade de viver, e por causa dos meios de comunicação, de acompanhar a despedida desse mundo de muitas pessoas ricas, influentes, não é? Internacionalmente conhecidas, que criaram coisas, que inventaram coisas, que tiveram um grande impacto na vida da humanidade. Mas nos últimos momentos dessas pessoas, a revisão de vida que elas fazem é a mesma que todo cristão vai fazer. Nada passa com a gente desta vida para outra. E só vale a pena o amor que a gente vive, o amor que a gente recebe, o amor que a gente dá. E quando a gente vive isso em Deus, o resto comparado, não dá. Não dá mais para voltar. O mar é Deus, e o barco sou eu, e o vento forte que vai me empurrando, que vai me levando para frente, no meio de tantas adversidades, é o amor de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiastes capítulo 7, versículos do 1 ao 3. Essa palavra, ela fala de uma tristeza, mas é de uma tristeza boa, viu? É uma tristeza que vale a pena a gente falar em dias de festa, porque ela nos leva ao encontro da vida, ela nos leva ao encontro do que é verdadeiro. É uma tristeza que nos faz romper com o que não presta, então uma tristeza boa. E diz assim a palavra de Deus: mais vale o bom nome do que perfumes caros. Mais vale a boa fama, o bom nome, a boa reputação, do que perfumes caros. Mais vale o dia da morte, e o dia da morte vale mais do que o dia do nascimento. Mais vale visitar uma casa em luto do que ir a uma casa em festa. Porque na casa que está em luto, está o fim de todos. E quem está vivo refletirá sobre isso em seu coração. Mais vale a tristeza do que o riso, porque pela tristeza do rosto corrige-se o coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E olha, essa é uma palavra que ela exprime profundamente o que é a cura interior. Porque eu me lembro, né, dos ensinamentos do nosso querido diácono Nelsinho Correia. O Nelsinho tem uma maneira muito divertida de dizer as verdades e de repetir as verdades que ele ouve. E a nossa raiz aqui da Canção Nova também, né, é a renovação carismática católica. Nós nascemos desse sopro do Espírito Santo, desse renovamento que o Espírito de Deus faz na igreja. Nós somos brotos dos grupos de oração, não é?
quantos de nós aqui nascemos para Deus nos grupos de oração, nos seminários de vida no Espírito? E uma experiência era comum. Todo grupo de oração ungido pelo Espírito Santo é acompanhado de lágrimas. Verdade ou não é verdade, Salete? Verdade, Não é? verdade. As lágrimas são frutos também da experiência com Deus, uma experiência boa com Deus. Aí o diácono, ele dizia assim, o povo chorou? Se chorou, foi bom. Era essa a verdade que ele dizia. Se chorou, é porque foi bom. Porque se chorou, teve um encontro com Deus. E por que que no encontro com Deus a pessoa chora? Chora de dor. Chora porque quando a gente topa com a verdade, a gente sempre chora. Seja uma verdade de amor, seja uma verdade de tristeza. Todas as vezes que nós topamos com a verdade, a gente chora. E na cura interior, nós topamos com as verdades dolorosas da nossa vida para serem curadas. Então você está no grupo de oração, no momento da oração, principalmente a gente que está conduzindo, a gente vê muitas lágrimas nos olhos. E aqui diz, mais vale a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto, a tristeza das lágrimas está mostrando que o coração está sendo corrigido, que o coração está sendo curado, que a vida está sendo endireitada. Benditos grupos de oração, que o Senhor nosso Deus conceda-lhes a graça de nunca perder a sua inspiração primeira, e aqueles que perderam que a resgatem. Bendito seja Deus pelos dons do Espírito Santo, pelos carismas. Nós precisamos de muitos seminários de vida no Espírito por esse país, gente. Isso não é coisa do passado, isso é necessidade do presente. Sabe, os grupos de oração que entraram aí numa dinâmica de modernidade, de moda, e se desligaram das suas raízes, precisam corrigir isso daí. Voltar aos seminários de vida no Espírito, porque ali as pessoas nascem para Deus. Precisa voltar aos aprofundamentos sobre os dons carismáticos do Espírito Santo. Precisa voltar a ter, sim, muito mesmo, porque as pessoas estão precisando das orações de cura interior, mas, sobretudo, do louvor a Deus. Porque é no louvor a Deus que nós topamos com a verdade de Deus, que faz descer as lágrimas dos olhos enquanto endireita o nosso coração. Aí a palavra nos diz, até sobre o que a gente falava, né? Da comparação da vida em Deus com a vida deste mundo. Esse mundo valoriza os perfumes caros. Esse mundo valoriza as joias brilhantes, não é? Esse mundo valoriza a ostentação. Mas o que nos diz a palavra de Deus? O bom nome, a boa vida, o bom coração, vale mais do que dinheiro. Do que adianta um homem ganhar o dinheiro do mundo inteiro, se para isso ele tiver que perder a sua alma? Do que adianta a pessoa, para ter o mundo, vender a alma? Mais vale o bom nome do que perfumes caros. Melhor você honrar o seu nome do que você viver na ostentação. E diz a palavra ainda, o dia da morte vale mais do que o dia do nascimento. Porque o dia da morte vai definir como você vai nascer para outra vida. Se no dia da sua morte você morrer mal, isso pode ser a perdição eterna. Mas se no dia da sua morte você morrer bem, em paz com Deus, em paz com as pessoas, repetindo como São Paulo, né? Combati o bom combate, e guardei até o fim a minha fé. Coisa maravilhosa de você dizer e se despedir desse mundo. Que é cena mais feliz do que na hora da despedida,
uma família comovida em torno da pessoa que está partindo, se abraçando de saudade, e não de amargura, e não de remorso, fruto de uma vida bem vivida e de um bom nome. E essa hora é mais importante do que o dia em que você nasceu, porque o dia da sua morte vai definir o resto da sua existência. Entendeu por quê que é mais importante? Mais vale visitar uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porque muita gente se perdeu na festa, mas muita gente se encontrou no luto. Porque quando você se aproxima do caixão, não tem como você não pensar: um dia serei eu aqui, a minha hora vai chegar. Eu fui no enterro do meu pai, enquanto eu estava ali, vi pessoas que há muitos anos eu não encontrava, amigos dele, amigos. Só que dava para notar a diferença dos choros. Uns choravam pelo meu pai, outros choravam por si mesmos. Dava para ver. Como assim a pessoa chorava por si mesma? A minha hora também está chegando. Essa vida é passageira. Essa vida é um sopro. E isso é maravilhoso, gente. Porque naquele momento de dor, de tristeza, de despedida, a gente reflete no coração e volta para as coisas mais importantes. Então tem uma tristeza que Deus usa, tem uma tristeza que estiola a alma, tem uma tristeza que nos esgarça, tem uma tristeza que é imprestável, tem uma tristeza que é diabólica, tem uma tristeza que mata a alma, mas tem uma tristeza que produz a vida, que é a tristeza pela dor dos pecados cometidos, a tristeza pela dor de uma vida mal vivida, uma tristeza que tem nomes mais belos do que tristeza, que se chama compunção do coração, ou outros ainda chamam de dom das lágrimas. Essa tristeza chamada dom das lágrimas, são lágrimas de purificação que lavam a gente por dentro. Que coisa linda esse dom de Deus. Então, quando o sofrimento, quando a tristeza se manifesta como um instrumento nas mãos de Deus, essa tristeza ela cumpre várias tarefas na nossa vida. Essa tristeza tem uma missão. Essa tristeza tem um ministério na nossa vida. Ela nos presta um serviço. O que essa tristeza pode fazer de bom comigo e com você? Ela revela as profundezas da nossa alma que nós não conhecemos. Você pode ver que todo momento de tristeza profunda que você passou, mas que não foi acompanhado de desespero, porque a tristeza que desespera não vem de Deus. Tá certo? Como é que eu vou saber, Márcio, se essa tristeza que eu estou vivendo, ela é de Deus ou ela é maléfica? A tristeza que vem de Deus, que Deus usa, não é nem que vem de Deus. A tristeza que Deus usa não leva ao desespero. E você que passou por uma profunda tristeza, sem se desesperar, a tristeza de uma traição, a tristeza de um abandono, a tristeza de uma profunda decepção com os outros ou com você mesmo, a tristeza de um luto, de uma morte, de uma perda profunda. Porque o luto não é só quando você enterra alguém, é quando você tem uma grande perda, quando um sonho seu morre, quando você perde um pedaço de você. Tem gente que ficou em luto porque perdeu uma perna, porque perdeu um braço. E aí o outro diz, mas ela tem que ficar feliz, porque pelo menos não morreu, né? Mas você disse porque não foi você que perdeu o braço, que perdeu a perna. Existe um luto, e naquele momento de dor profunda, coisas que nós não conhecíamos, que nós não sabíamos que existiam em nós, são reveladas. São reveladas. Na hora dessa tristeza que Deus usa, o Espírito Santo usa para nos revelar os dons, para nos revelar a capacidade que nós temos de suportar os baques desta vida.
O Espírito Santo usa essas tristezas profundas que nós vivemos para nos revelar a capacidade que nós temos de ajudar as outras pessoas. Quantos de nós, em momentos de profundo abatimento, tivemos que esquecer o nosso abatimento para poder cuidar dos outros? Foi o testemunho que estava sendo dito aqui. Ela dizia: eu não podia chorar diante da minha mãe, nem ir lá diante do Santíssimo como eu queria. Eu precisei guardar o meu abatimento no meu bolso para ir cuidar da situação precária, difícil, sofrida da minha mãe. Nessa hora a gente descobre a capacidade que Deus colocou em nós de ajudar aos outros e nós ignorávamos. Veja, preste atenção numa coisa, veja se você concorda comigo, tá? Pessoas fúteis, pessoas levianas, não têm profundidade. Quem leva a vida com a barriga não tem profundidade. E às vezes a gente faz isso até por uma autodefesa. Eu não quero entrar na profundidade do meu coração porque eu não quero sofrer. Então eu vivo uma vida fútil, leviana, mas isso tira a profundidade da minha vida. E por isso, quem vive na superficialidade nem sonha com as coisas mesquinhas que também existem dentro delas. Uma pessoa que vive na leviandade acha que tudo está bom, acha que tudo é perfeito, acha que ela é santa, acha que ela não tem defeito. E às vezes é preciso um golpe da vida para a pessoa acordar para tudo que está podre ali dentro, sabe? Eu entrevistei o secretário do Meio Ambiente em São Paulo há muitos anos atrás. Vou pedir perdão por não citar o nome, porque já são muitos anos, eu não vou lembrar e mudam, né? E ele estava me explicando que a coisa mais fácil do mundo é purificar o rio Tietê. Ele falou: Márcio, é a coisa mais simples, mais fácil e nem é tão caro. Eu falei: mas como é isso? Ele falou: o cheiro pútrido, fedorento, aquela podridão, é por causa dos dejetos orgânicos que são jogados ali e que repousam no fundo do rio e ficam soltando esses gases. A gente tem um sistema que a gente oxigena todas essas partículas. Então, olha, uma oxigenação do rio. Aí tudo que está podre lá embaixo se agrega essas partículas de oxigênio e sobe, ficam flutuando. A gente vem com um aspirador gigante, aspira, o rio fica limpinho. Eu falei: por que não faz? Aí ele falou: porque vai estar limpo hoje, amanhã suja de novo. Tem que resolver todo o sistema de esgoto primeiro, porque isso vai, olha, sendo jogado ali constantemente. E ali, ouvindo aquele homem, para você ver como Deus usa essas coisas para nos ensinar, eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, não é à toa que o Espírito Santo é o oxigênio da alma. A palavra de Deus o chama de ruá, que é sopro, é vento, é ar, é oxigênio. E o grego chama de pneuma, que é sopro, que é vento, que é ar. E o latim chama de espírito, que é sopro, que é vento, que é ar, que é inspiração. Quando o Espírito Santo entra no nosso coração, nesses momentos de dor e de tristeza, ele revira a gente por dentro. Você pode esperar uma coisa: se você se aproximar de Deus, você tem que ser corajoso, porque o Senhor vai revirar as profundezas da sua alma para tirar esse cheiro podre da sua alma, da minha alma, de cada um de nós. Para isso que ele faz: pega o que está nas profundezas, apodrecendo a nossa vida e a gente não conhece, e ele traz à tona para ser curado por Deus. Não é? O Senhor retira, mas para ele retirar, tem que vir das profundezas para fora. Por isso que na oração nós nos derramamos na presença de Deus, porque por isso que a oração é um jeito de a gente pôr para fora o que está dentro, e na hora da dor é que acontece essa reviravolta e a gente descobre as coisas mesquinhas que existiam dentro de nós. Sabe o que o sofrimento é? Quem é do campo vai gostar dessa comparação. O sofrimento é o arado de Deus. O arado rasga a terra
Você sabe o que é o arado, não é? No passado, eram como garfos, garfos gigantes, que cravavam na terra, e você colocava o cavalo, o jumento, o burro, para poder puxar. E aquele arado, ele ia rasgando a terra, sulcando a terra, para ali semear a boa semente. Não é? Hoje você faz isso com tratores. O que o trator faz antes do plantio? Ele rasga a terra. O sofrimento é o arado de Deus, que revolve as profundezas da alma, para que assim como acontece com a terra, a nossa alma possa produzir uma colheita saudável, uma colheita boa. Porque do contrário, nós vamos produzir sempre na nossa vida frutos doentes e escassos. Todo mundo produz fruto. A boca é um dos frutos do coração. Tem gente que abre a boca só para produzir fruto ruim. O fruto é ácido, não é? É amargo. Dói no ouvido a gente escutar o que a pessoa fala. São os frutos da alma doente. A alma doente produz frutos doentes. E às vezes a pessoa não oferece muito, porque sem profundidade, sem o coração ter sido arado pelo sofrimento, nas mãos do Espírito Santo, a gente produz muito pouco, o nosso fruto é escasso, não é? Mas tem que ser por aí? Olha, não precisaria. Se lá no início, com os nossos primeiros pais, se com Adão, né? Se com Eva, se o pecado não tivesse nos derrubado, se o pecado não tivesse manchado a nossa natureza, a força normal que Deus determinou para nos abrir e para nos fazer crescer não seria o sofrimento, seria a alegria de Deus. Porque a alegria também abre. Inclusive a palavra de Deus nos diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a gente também experimenta uma vida não só de alegrias, porque a nossa natureza decaiu, porque nós lidamos com a realidade do pecado. E neste mundo decaído, o sofrimento, e eu repito aqui, o sofrimento sem desespero é a ferramenta escolhida por Deus para nos fazer ver quem nós somos de verdade. O sofrimento revela para a gente quem a gente é sem máscaras. Porque sem ser tocado pelo sofrimento, a gente tem uma séria tendência a ser mascarado, a disfarçar a vida, a interpretar papéis, não é? Mas aí vem um sofrimento, dá um soco na boca do estômago e diz, vira homem, vira mulher, para de palhaçada, para de tentar mostrar que você é o que você não é, assume a sua verdade, a sua realidade. Tem um texto da Adélia Prado que é maravilhoso, que ela diz assim, dia que você estiver muito triste, vai passear no cemitério. Aí a gente pensa que é por causa da tristeza. Ela disse, não, não é pela tristeza, é porque o mau gosto das tumbas dá-lhe um soco na boca do estômago e a tristeza vai embora. É tanta coisa feia no cemitério para ver que você até distrai da tristeza, não é? Às vezes a vida faz isso com a gente, senta-lhe um murro na boca do estômago, que a gente acorda para aquilo que de verdade é motivo de tristeza e se desliga daquilo que não é, não é? A gente descobre quem a gente é de verdade e isso causa uma dor que nos faz pensar. Você já viu que tem uma tristeza que faz a gente pensar profundamente? Às vezes a mãe está triste, o pai está triste, você olha aquele olhar longe no horizonte. O que foi, mãe? O que foi, pai? Estou pensando. Aquele pensamento longo, aquele pensamento sóbrio, sabe? A pessoa pensa com profundidade e sobriedade. Gente rasa tem dificuldade de ser sóbria. Mas gente profunda fala com sabedoria e uma sobriedade que tem preço. É o preço de uma vida vivida no sofrimento, na dor, de ter passado por esses momentos sem se deixar desesperar. Então o sofrimento nos faz ir com mais calma.
nos faz considerar o outro. Quem sofreu tem consideração pela dor do outro. Quem não sofreu é mimado. Entende? Ó, você pode olhar, é uma belezinha as criancinhas, mas põe um porrete na mão de cada uma para você ver. É belezinha, a gente acha bonitinho porque são crianças, mas toda criancinha é um déspotazinho. O mundo gira em torno de mim, eu quero, é a minha vontade. Se você não educar, vira uma coisa estranha aquela menina, não é verdade? Então, porque não viveu o suficiente para ter consideração pelos outros, para se colocar no lugar dos outros. E é culpa da criança? Não, é criança. Ainda não amadureceu. O difícil é quando você topa com um velho que não aprendeu nada com a vida, que não sabe se colocar no lugar dos outros. Isso acontece? Sim, não teve profundidade, foi uma pessoa leviana, não é? Mas o sofrimento faz a gente desacelerar o passo, faz a gente ir com mais cuidado, faz a gente ter consideração pelos outros, nos leva a ter em conta o motivo pelo qual nós agimos como nós agimos. Você acha que todos os dias eu não me ponho diante do espelho e penso comigo, por que você agiu assim, para o bem e para o mal? Por que você teve essa atitude? Ou qual é a raiz disso? E isso também é cura interior, porque a cura interior ela não acontece só num grupo de oração, ou quando alguém põe a mão na sua cabeça para rezar por você, ou quando você está trancado no seu quarto em oração. A cura interior, ela acontece na vida quando você está aberto para Deus. Quando você se abre para Deus, o processo de cura interior não é interrompido. Deus usa um fato que foi acontecido para poder curar você. Deus usa uma atitude sua que apareceu a contragosto para poder curar você. E de repente você se vê ali se questionando os motivos de você agir da maneira como você age. Então Deus usa o sofrimento para nos fazer enxergar o potencial da vida espiritual que Ele pôs em nós. Nós podemos muito mais do que nós pensamos que nós podemos, gente. Nós somos fracos sem Deus, mas em Deus nós somos poderosos. Não é poderoso de pesar contra os outros, não é poderoso para destruir. Nós temos poder para esmagar o mal, nós temos poder para superar as dificuldades, nós temos poder de Deus para levantar do luto, nós temos poder para sorrir entre lágrimas, porque existe um potencial maravilhoso do Espírito Santo de Deus em nós, que nós não descobrimos quando nós vivemos na superficialidade. E às vezes obrigamos a vida a nos dar aquele soco no estômago para que a dor nos chame de volta à vida e nos faça entender que nós podemos muito mais do que nós pensamos que podemos. É o sofrimento que nos faz dispostos a usar a nossa capacidade em servir a Deus e em servir os outros. Em outras palavras, a sabedoria popular põe isso nos seguintes termos: se não vem pelo amor, vem pela dor. A dor nos ensina a ser pessoas melhores. A dor. Olha, a maternidade ela é uma bênção, mas ela sempre vem acompanhada de dor. E o parto está aí para dizer isso. Eu vou repetir, não são palavras minhas, eu não gostei da palavra do camarada. Mas ele disse isso de uma forma muito dura. Mas não deixa de ter uma verdade. Ele disse, até uma cretina melhora depois que tem um filho. Não é só porque é mãe, a dor. E se o homem também tivesse um filho, parido por ele, se aplicaria a ele também. As situações dolorosas da vida podem nos educar para sermos pessoas melhores, pessoas profundas, não é? Então, dispostas a servir a Deus. Quem entende o quanto dói, acode quem está passando pela dor no presente momento. Então, para a gente ir encerrando, imagine que um povo preguiçoso vivesse aos pés de uma cadeia de montanhas muito altas. Mas o povo era preguiçoso,
e as montanhas eram tão altas, eles nunca tiveram a curiosidade, a determinação, a motivação de escalar a montanha para ver o que tinha do outro lado. De repente, acontece um desastre ecológico e uma grande tempestade arrebenta contra aquela cidade aos pés da montanha, aquele vilarejo, e as chuvas, as tempestades destruíram tudo e vieram as enchentes e a água subiu e fez sumir a vila e o povo foi obrigado a escalar a montanha de um lado para o outro. E uma vez que eles foram obrigados pelo sofrimento e pela dor, a hora que eles atravessam o obstáculo, o que eles descobrem? Eles descobrem que tão perto deles sempre houve campos e recursos riquíssimos, que eles jamais tinham imaginado que poderia existir tão perto, estava do outro lado da montanha. Campos e recursos virgens, inexplorados, que eles não conheciam. Assim acontece com muita gente que se acomodou e que se entregou à preguiça, vivendo à margem do que podem e à margem da força que tem. Tem muita gente que se acomodou. Tem muita gente que está vivendo na periferia do que podem fazer. Você pode... Sei, será que vale a pena? Mas você pode. Mas será que eu tenho forças para isso? Você está vivendo à margem do que você pode, à margem da força que você tem. Até que uma grande tempestade de sofrimento empurra essa pessoa na direção do desconhecido e revela para ela as profundezas do seu coração, coisas que ela nem imaginava que possuía. Aconteceu comigo, foi isso que se deu na minha vida. Eu era muito jovem, mas o sofrimento da vida, o desgosto pela vida, me empurrou na direção de Deus. Muitos se aproximaram pelo amor. Eu me aproximei em grande parte pela dor, mas ao me aproximar pela dor, eu encontrei o amor. O que você encontra em Deus não é a dor. Em Deus você encontra o amor. Mas alguns são atraídos pelo amor e outros são empurrados na direção dele pela dor. E quando eu cheguei junto de Deus, quanto amor eu descobri, quanto amor eu recebi e como eu me descobri e tenho me descoberto. Então eu encerro aqui lhe dizendo: ninguém que você conhece, nem você, nem nenhum outro, ninguém é grandemente usado por Deus sem antes ser quebrado. Com certeza. Não é? Ninguém é grandemente usado por Deus sem ser quebrado. José, o filho de Jacó, José sofreu mais do que qualquer um dos irmãos dele. José sofreu mais que qualquer filho. E porque ele sofreu mais, ele produziu tantos frutos que se esparramaram. Me permita, é bom terminar com esta palavra. Diz assim: José é como planta nova, árvore frutífera junto à fonte, seus galhos sobem pelo muro. É tanto fruto, é tão bom que ele se alastra pelo muro, igual chuchu, sabe? Vai dando aquele monte assim. Esse era José. Provocaram-no com flechas, atacaram-nos os atiradores de setas, mas permanece retesado o seu arco, e ágeis se mostram as mãos. Foi pelas mãos do soberano de Jacó, pelo nome do pastor e rocha de Israel, pelo Deus de teu pai, que te ajude, pelo Deus poderoso que te abençoe, com bênçãos que descem do céu, bênçãos do abismo sobre a terra, bênçãos dos peitos e do ventre, bênçãos de teu pai, superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, desçam elas sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre os irmãos. Louvado, você tinha que terminar com esta palavra. Desça essa bênção sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre os irmãos.
aquele que mais sofreu, mais fruto tem para dar. Senhor, que seja assim conosco. Senhor, nos abençoe com esta palavra. Senhor, enxuga as nossas lágrimas, que nenhuma tristeza hoje seja motivo verdadeiramente de tristeza. Converte, Senhor, a nossa tristeza em alegria, ao perceber que o Senhor está arando a terra do nosso coração, que o Senhor está nos dando profundidade com tudo que nós estamos vivendo, que o Senhor está nos acordando para a vida. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque esta palavra vem para enxugar as lágrimas, vem para consolar. Senhor, obrigado, obrigado por tanta bênção que a Tua palavra produz na vida de cada um de nós. Amém. Obrigado seja, Senhor. Muito obrigada, Senhor. E essa canção que nós vamos cantar, ela nasceu justamente de um momento de dor, de perdas, onde nós constatamos que o remédio para a dor, para a decepção, eu particularmente aprendi isso. Todas as vezes que eu estou no chão, eu me levanto com a adoração a Deus. Então eu quero convidar você que está talvez quebrado, como o Márcio disse, quebrado pela dor, caído no chão, a se levantar. Porque a dor, ela faz com que a gente lide com a realidade, que a gente saia da ilusão. Então isso é bom, sair da ilusão e entrar na realidade e com Deus vencer todos os desafios. Então cante. Adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Diante de uma dor ou de um sofrer, Deus está tão perto para te refazer. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Você que está caído, cante. Adorar, levante, adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Adorar, bendizer, adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Em meio à solidão, em meio à solidão, lágrima correr. O sofrimento ensina, é tempo de crescer. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Cante. Adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Adorar, adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Planos, sonhos vão, planos, sonhos vão, só fica o Senhor. Começar de novo sem pensar no que passou. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Adorar, bendizer, levanta. Adorar, bendizer e
cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Força, coragem, adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. E nós te louvamos, Senhor, te bendizemos nessa manhã. Obrigada por nos ensinar, por nos instruir, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor possa mesmo quebrantar os corações hoje, converter a cada um de nós. É o que nós precisamos, é o que nós desejamos, é o que nós queremos. Que toda dor que nós estamos vivendo, que todo sofrimento nos leve para Deus, Amém. Nos aproxime de Deus, Nós queremos, nos Senhor. faça experimentar o amor misericordioso Nos dá essa graça, do Senhor, nosso nós te Deus. pedimos. Obrigada, Senhor. Obrigado, Muito obrigada Senhor. por nos Muito instruir obrigada, Senhor. nesta manhã, através do Espírito Santo, o sopro de Deus. Continua nos soprando em nós, Senhor. Continua nos empurrando em direção à sua graça, não é, Valdeine? É verdade. Que é o sofrimento diante da grandiosidade de Deus. Eu gosto de uma frase que eu vi uma vez, se eu não me engano, com o Fábio Lira, nosso irmão de comunidade. Deus independe das circunstâncias. Ele é Deus. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis. Que coisa boa. Vamos acreditar nisso. Independente da circunstância, Ele continua sendo Deus e segue nos amando e segue cuidando de nós. Obrigada, meus irmãos. Eu ficaria o dia todo. Ô, Maicon, um beijo para você. Podemos? Oh, meu Deus, que coisa boa esse Carisma Canção Nova. Quero agradecer a tanta gente linda rezando, nos felicitando pelo dia do consagrado, pela vida consagrada. Obrigada. Eu fui vendo aqui também as doações que chegaram para nós durante o final de semana, principalmente na sexta-feira. Meu Deus, quanto amor! Em forma de generosidade. Então, muito, 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 muito obrigada. Quero, inclusive, dizer para você que enviou o comprovante do Pix. Eu vi o seu Pix. Muitíssimo obrigada. Deus lhe pague por isso. Queria falar o nome de todos. Eu fiquei devendo no início. Deixa eu fazer o meia-culpa com a dona Avanete e o seu Adelar Gelaim, perdão se eu estiver falando errado. São amigos do nosso querido irmão Hugo, da comunidade Canção Nova, mas acima de tudo são amigos da Canção Nova de muitos anos. Estão completando aniversário de casamento e amam profundamente a Canção Nova. Recebam nosso abraço, nossas orações, tá bom? Deus abençoe. Aqui o povo não perde a piada, né, gente? O meu amigo, deixa eu pegar o nome dele aqui. Ele disse assim, Val, é o Danilo, Val, eu queria mandar um Pix Uai, mas eu sou de Goiás e como você ia tirar onda para Minas, eu resolvi chamar de Pix Goiano, para dizer que a Canção Nova evangeliza todo o estado. Um abraço a todos vocês do Sorrindo para a Vida. Já testemunhei algumas vezes que vocês são luz em nossos caminhos. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, Goiano, obrigada, Goiânia. Vocês nos amam tanto que tem uma cidade chamada Mineiros aí, né? Mas eu quero trazer o testemunho da graça de Deus. Ele se identificou, mas novamente eu vou deixar só entre você e eu, tá, meu irmão? Seu testemunho aqui. Ele diz assim, prezados, segue a minha contribuição. Quero agradecer a Deus pela vida da Canção Nova. Obrigado, inclusive, Márcio Mendes, por tantas palavras de Deus que consolam os nossos corações. Eu perdi família, amigos, que eu nem sei se eu posso chamar de amigos. Eu tinha uma vida muito triste. Eu fui molestado quando criança e essa dor abriu uma chaga no meu coração. Eu tinha 9 anos de idade. Eu era casado, mas minha esposa não conseguiu me ajudar. Inclusive, eu tenho uma filha. Foram dias difíceis. Vivia esgotado, sem vontade de viver, mesmo. Mas e ele ainda diz assim, eu chorava todos os dias e tinha alucinações. Ele pediu oração aqui, mas ele disse assim, mas estou enviando esse Pix para ajudar a Canção Nova, que tanto tem me ajudado. Deus abençoe a todos vocês. E ele, no finalzinho, ele disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu vi nas palavras desse nosso irmão um coração, de certa forma, angustiado, mas ao mesmo tempo consolado e apaziguado pela paz que vem de Deus através dessas palavras. E ele que tem experimentado essa graça,
Segue nos ajudando, meus irmãos, porque com certeza tem feito um bem a ele. Então, obrigada a você, sócio, que tem ajudado um pai de família, um chefe, a seguir em frente na missão de evangelizar também junto conosco. Louvado seja Deus pela vida desse irmão. Com certeza hoje essa palavra também alcançou ele, que passa por essa dor e por esse sofrimento. E hoje, a gente falou no início do programa, em toda a igreja é festa da apresentação do Senhor, é dia da vida consagrada. E você vai acompanhar agora um VT muito especial do dia do consagrado. Vamos ver juntos? Naquela noite, eu fiz a primeira palestra sobre o senhorio de Jesus. E terminada a palestra, nós estávamos orando e naquela hora eu vi, é agora. Eu tenho que ser fiel àquilo que Deus colocou para mim. Eu me lembro que eu estava justamente nessa posição, na sala de palestras, a sala cheia de jovens, e eu lancei o desafio. Quem de vocês está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, até mesmo seu namoro, para virmos viver em comunidade? Quem está disposto, levante a mão. Segue aí, Márcia, que agora eu estou me preocupando. Louvado seja Deus pelo nosso sim. É de emocionar mesmo, Patrícia. Porque a gente, eu não sei vocês, mas a voz do Padre Jonas é uma voz de autoridade sobre nós. Autoridade espiritual, autoridade humana, não é? E quando ele pergunta quem está disposto, passa um filme na nossa cabeça e a gente renova toda a disposição, a coragem, a fé de dizer sim a Deus. Obrigada à equipe que preparou com tanto carinho essa homenagem ao nosso pai fundador, mas também a nós como missionários. E eu repito o que eu disse no início, é de emocionar sim, porque quando a gente sai de casa a gente não imagina o que nos espera. Quando eu saí de casa, eu não imaginei que meu pai ia falecer durante esse tempo. Eu não imaginei que minha mãe ia falecer. Eu não imaginei que minha família seria só meu irmão e eu. Mas eu vi Deus cumprindo até hoje o que Ele me prometeu, de me dar 100 vezes mais. Isso mesmo. Então, hoje eu louvo a Deus, porque meus pais no céu, eu acredito nisso, mas Deus me deu 100 vezes mais. Irmãos, amigos, pais, mães, uma grande família espiritual. E é isso que a gente celebra no dia de hoje. É lágrima, mas é alegria. Essa lágrima parece uma tristeza, mas é uma alegria. É alegria. A gente ouve a voz do Padre Jonas e fica assim, meu Deus, que falta que ele faz. Que saudade. Saudade. Meu Deus, que saudades desse homem, não é? E assim é com o Padre Jonas e com tantas pessoas que a gente sabe que a gente ama, mas no momento em que não está mais, a gente vê a falta que faz, a grandiosidade desta alma. E eu sou muito grato a Deus por essas palavras dele nesse dia de hoje, porque matam um pouquinho a saudade que está aqui dentro do nosso coração. A gente sabe que ele está sempre presente, Sim, porque quem falece no Senhor não morre. é verdade. Está na vida, né? Na vida que não acaba mais. E unido aos que estão vivos.
né? Então, esse dia de hoje, com certeza, ele, na glória de Deus, renova sem nenhuma necessidade, mas renova como nós fazemos aqui, né? Nós que fizemos o compromisso para sempre, é para sempre, mas nós escolhemos renovar sempre. Tenho certeza que no dia 2 de fevereiro, Padre Jonas chega lá diante do Senhor e diz: continuo. Nem que seja para fazer gracinha, porque ele gostava, né? Nem que seja para fazer uma graça. Chega lá para Deus e diz assim: dia 2 de fevereiro, estou aqui para cumprir o compromisso. E lembrando, Márcio, que às 18 horas nós vamos transmitir a missa do compromisso direto lá do santuário. Você vai poder ver os irmãos aqui de Cachoeira Paulista, pelo menos, né, que vão renovar o compromisso, representando todos os nossos irmãos das casas de missão. Eu sei que você também quer saber, né, como foi o mês de janeiro, o projeto da Em Almas. Nós dizemos com muito louvor a Deus, com muita gratidão ao Senhor e a você que nos ajuda, que nós encerramos o mês de janeiro com 74%. Graças a Deus. Graças a Louvado seja Deus por você que ajudou, por esse 74% que nós alcançamos, não é? Nós ficamos aí com esse restante de 26% agora para fevereiro, mas nós somos um povo de fé, de esperança, de alegria, de ânimo, e acreditamos que nesse mês de fevereiro, mesmo sendo o mês mais curto, com feriado, Deus vai nos dar a graça. Vamos juntos, família Canção Nova, e louvando a Deus pelo sim de cada missionário da Canção Nova. Obrigada, Val. Obrigada, Márcio. Obrigada, Salete. Patrícia. Obrigada, Sapo. Obrigada, Cadimão. família. Até amanhã, se Deus quiser. Feliz 2 de fevereiro para todo rapidinho. mundo. Tchau. E aqui, parabéns, meu irmão em Volta Redonda, fazendo aniversário hoje aí no Santa Cruz, Volta Redonda. Parabéns. Parabéns. Nome? O João, meu irmão, músico Parabéns pro João. Cantando. Nosso João. Lá, lá, lá,